E agora nós vamos falar de um caso estarrecedor e que mais parece um enredo de filme de terror. 8 pessoas da mesma família estão desaparecidas no Distrito Federal. 7 corpos foram encontrados. O último pode ser do pai ou do filho, que eram apontados até pouco tempo como os mandantes do crime. A polícia faz agora novas buscas numa chácara da família para tentar desvendar todo esse mistério. Acompanhe na reportagem. O corpo de um homem foi encontrado no mesmo lugar que serviu de cativeiro para 2 mulheres em Planaltina, no Distrito Federal. Renata e Gabriela, mãe e filha, teriam ficado reféns antes de serem assassinadas. Mas só um laudo da perícia vai apontar se os 2 corpos encontrados num carro incendiado em Unai, Minas Gerais, são o mesmo das mulheres desaparecidas. Fabrício Canhedo, terceiro preso nas investigações, é apontado como o vigia do cativeiro. Até o momento, o Fabrício não é indigitado como uma pessoa que sufocou vítimas, que ateou fogo, ele não fez isso. A polícia não descarta que o corpo seja ou de Marcos de Oliveira ou do filho dele, Tiago Belchior de Oliveira. Os 2 foram apontados por um dos presos como mandantes das mortes de Renata e de Gabriela, além do assassinato da cabeleireira Elisimar Silva e 3 filhos menores. Os 4 corpos, supostamente da família, foram encontrados num outro carro carbonizado em Cristalina, Goiás. Uma força-tarefa das polícias de Goiás e do Distrito Federal atua no caso. E mesmo com o corpo encontrado agora, ainda não descartou a hipótese de uma associação criminosa para tirar dinheiro das vítimas. Elisamar teria R$100 mil para investir num salão de cabeleireiros. E Renata, sogra dela, 400 mil, conseguidos com a venda de um imóvel. A polícia ainda leva em consideração o depoimento de Horácio Barbosa, que confessou a participação nos crimes ao lado de Gideon de Menezes. Eles teriam sido contratados por Marcos e Tiago para os crimes que aconteceram em dias diferentes. Segundo Horácio, ele e Gideon receberiam R$100 mil. De acordo com Horácio, no caso de Elisimar, seria um falso sequestro, mas a situação saiu do controle e a cabeleireira teria ficado muito nervosa e infartado. Tiago, o marido dela e pai das 3 crianças, então teria dado a ordem para o assassinato da mulher e dos filhos. E agora não tem jeito, tem que executar as crianças. Quem falou isso? O Thiago. E ainda teria matado um dos filhos, segundo Horácio. O Thiago enfocou o mais velho, o Gedeon enfocou os do gênero e eu enfoquei o outro. Já no caso de Renata e da filha, a intenção era mesmo que elas fossem assassinadas. A abordagem de assalto, um assalto comum, mas já com a intenção mesmo de execução. Apesar desse depoimento, uma outra linha de investigação é de que toda a família tenha sido vítima dos criminosos. Perfeitamente possível que as 3 pessoas que estão presas, seja com participação inicial ou não de Marcos e Tiago, planejavam o cometimento de um crime patrimonial, possivelmente de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago. Mas em algum momento da execução desse crime, o que não é tão raro, houve um desentendimento entre essas partes e acabou culminando com a morte. Oficialmente, Marcos e Tiago são considerados desaparecidos. Mas 2 pessoas foram incluídas na lista. A ex-mulher de Marcos, Cláudia Regiane de Oliveira, e a filha do casal, Ana Beatriz Oliveira. As 2 também sumiram na última sexta-feira. Você acompanhou todos os detalhes na reportagem da Maíra Guedes, que está acompanhando esse caso desde o início. E é com ela que nós vamos conversar agora, ao vivo e direto de Brasília. Ela está com o delegado Ricardo Viana, que é responsável pela investigação desse caso assustador e tenebroso, não é, Maíra? Um bom dia para você. Isso mesmo, viu, César Filho? Bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Estamos atualizando todas as informações que chegam a respeito desse caso. Nesse momento, as buscas se concentram na chácara, onde boa parte da família morava. Também 2 dos suspeitos, Gideon e Horácio. E a gente vai conversar ao vivo agora com o delegado Ricardo Viana. Inclusive, ele estava até de saída para essa chácara, né, delegado? Bom dia. Vocês estão desde cedo lá, inclusive com mergulhadores, porque há suspeita de que algum desses corpos ou dessas pessoas que estão desaparecidas estejam nesse córrego dentro dessa propriedade? Bom dia. Bom dia, Maíra. Bom dia, César. São diligências obrigatórias da investigação, haja vista que nós temos 4 pessoas desaparecidas, que a gente faça uma varredura nessas áreas em que eles frequentavam. Cabe citar que Gideon, Horácio,
todos eles frequentavam o mesmo ambiente que a família que está desaparecida. Então é uma diligência que a gente tem que constar no decorrer do inquérito. E ontem nós fomos ao cativeiro e tivemos êxito em localizar um dos corpos naquele local que a gente presume que seja da nossa investigação. Então hoje nós estamos explorando a chácara, que é um local bem extenso. O Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Civil, está no local e a gente está almejando que a gente encontre alguma coisa lá das pessoas que ainda nos restam apurar se estão vivas ou mortas. Em relação a esse corpo que foi encontrado no cativeiro, foi uma surpresa para a polícia descobrir que é o corpo de um homem que provavelmente é do Tiago ou do Marcos, e aí eles passam a ser não só investigados como mandantes, mas agora como vítimas de toda essa tragédia? Bom, foi uma surpresa e também foi uma peça que a gente encaixou numa das linhas de investigação. A gente estava apurando duas vertentes que se bifurcavam. Uma que foi apresentada no interrogatório do Gideon, que o Marcos, Tiago, Cláudia e a filha seriam coautores desse crime, ajudaram eles a praticar, pagaram eles pela essa empreitada criminosa e teriam fugido do DF para viver uma nova vida, conforme ele relatou. A segunda vertente seria que eles seriam os executores, eles quem? Gideon, Horácio e Fabrício, programaram toda a empreitada criminosa e foram matando um por um da família após adquirir uma certa quantia financeira que eles haviam adquirido pela venda de imóveis. Então, essas duas vertentes, essa peça, se esse corpo se confirmar como um dos suspeitos que estão desaparecidos, essa peça se encaixa e a linha de investigação que vai prevalecer é que eles três, os que foram presos em flagrante, planejaram toda essa ação criminosa e foram matando um por um dos familiares após adquirir uma certa quantia em dinheiro, certa quantia que já foi até apreendida em poder deles. Esse valor de 15 mil, mas agora vocês vão atrás desse montante total, que é o de 400 mil, e por isso há a quebra do sigilo bancário agora desses envolvidos? Sim, a investigação agora, após essas buscas na chácara, ela passa por uma fase mais cognitiva. Nós vamos assimilar extratos bancários que já foram solicitados. Também vamos solicitar a quebra do sigilo dos celulares apreendidos. E com esses dados, a gente espera ter uma elucidação que possa a gente concluir esse inquérito policial no prazo estabelecido pela Justiça. Doutor Ricardo Viana, o César Filho tem uma pergunta do estúdio, né, o César? Pois não, o delegado te ouve. Doutor Ricardo, muito bom dia, muito obrigado pela dedicação do seu tempo aí com a nossa reportagem. Eu sei que o senhor tem uma larga experiência, mas eu não acredito que talvez, nesses anos todos aí, como delegado da Polícia Civil no Distrito Federal, o senhor tenha encontrado talvez um caso tão tenebroso e tão assustador. Sabemos também que a polícia muitas vezes, através das suas linhas de investigação, mantém sigilo, e assim deve ser mesmo, para que possa esclarecer todo esse mistério. Mas é um mistério realmente muito grande. O senhor particularmente acredita realmente que muito em breve a polícia vai trazer uma solução do que realmente aconteceu nesse caso? César, você qualificou muito bem esse caso como tenebroso e assustador, e realmente eu nunca tinha passado por uma situação dessa em 27 anos de atividade policial. O que acontece nesse momento é um caso que abrangeu 3 unidades da federação. Os 3 corpos, Elisamar e seus filhos, foram encontrados em Cristalina. Provavelmente Renata e sua filha foram encontrados em Unai, e nós tivemos todos esses enlaces acontecendo aqui no DF. Então se montou uma força-tarefa entre as polícias do DF, a Polícia de Goiás, a Polícia de Minas Gerais, a Divisão de Inteligência da Polícia Civil, Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, estão todos empenhados. A gente fez de todo esse caso, como você qualificou, de tenebroso e assustador, em desafio e empenho das forças policiais para chegar à autoria e materialidade desses crimes e colocar esses indivíduos atrás das grades pela hediontez dos crimes que praticaram. A gente que acredita que eles vão morrer na cadeia diante desses crimes que eles praticaram. Perfeito.
Delegado, muitíssimo obrigada pelas suas informações. A gente continua acompanhando tudo e voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Nosso agradecimento especial ao doutor Ricardo, a toda a equipe das polícias envolvidas na solução desse caso e também a você, Maíra. Parabéns pelo trabalho. Ela vai continuar de plantão, vai continuar acompanhando esse caso, está desde o início nessa ocorrência policial e vai trazer tudo pra gente aqui na tela da Record TV. Obrigado, Maíra.